Bora, meu povo! Boa noite para todos vocês. Obrigado pela audiência. Que lindo esse projeto, reta final. Bom, muitos alunos, mas muitos alunos inscritos, acreditando no poder do SES, do poder do portal Exame de Ordem, que vem aprovando milhares de alunos, tanto na primeira fase como na segunda fase. Eu quero saber de vocês agora quem já se vê na segunda fase, seja de civil comigo, seja de constitucional com Flavinha, com o trabalho com a Ari, com o Matheus em administrativo, com a Aninha em penal, com o Penante lá em empresarial, com a Josi em tributário. A sua segunda fase está mais próxima do que você imagina. É uma grande felicidade estar nessa noite aqui com vocês, revisando o tema Direito do Consumidor. Eu não vou estar, tá doído por eu não estar com vocês em Direito Civil, mas vocês estão com dois grandes amigos e companheiros de primeira e de segunda fase, o professor Luciano e o professor Roberto, que estarão revisando com vocês pontos fundamentais. Mas olha só, além da segunda fase conosco, você essa semana tem uma programação linda. Fiquem atentos a toda a programação e as novidades que estão a vir aí para todos vocês até a data da sua prova. Fique ligado, fique conosco, rumo à sua aprovação. Bom, direito do consumidor, duas questões. Eu considero, depois da matéria do meu irmão, do Paulo Machado, a segunda matéria mais tranquila do seu certame. Então você tem que gabaritar direito do consumidor já para, jogar aquela pontuação lá para cima. Primeiro tema que a gente vai trabalhar no assunto direito do consumidor é o tema quem é o consumidor. Você sabe? Olha lá. O consumidor padrão, ele está presente no artigo 2º, no caput do artigo 2º. Considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Para ser consumidor, você tem que ser destinatário final. E a lei e o STJ adotaram a chamada teoria finalista ou subjetiva. Então, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. A teoria adotada pela lei é a teoria finalista ou subjetiva. Bom, muito bom isso. Mas eu não tenho só o consumidor padrão ou stricto sensu, que está no caput do artigo 2º. Eu tenho um consumidor por equiparação ou equiparado. São 3 artigos na lei. Vamos anotar, você que está em casa, você que está aí vendo no seu iPhone, vendo no seu Android, vendo no seu laptop, no seu desktop, você que está no ônibus me assistindo agora, no metrô, anote aí. O artigo 2º, parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 29. São 3 artigos, 2º, parágrafo único, 17 e o artigo 29. 3 são os artigos do consumidor por equiparação. Consumidor por equiparação é aquele que não faz parte diretamente da relação de consumo, mas que, por exemplo, é vitimado por um acidente de consumo. Vamos imaginar, depois de mim, vem a Flavinha Bahia, a Cocadinha, a professora mais doce de constitucional desse país. E aí, preste muita atenção. Vamos dizer que Flavinha, ela me procure lá no meu escritório de advocacia. Cris, olha só, fui fazer uma compra no mercado e fui surpreendida pela Caixa que disse que meu nome estava negativado no SPC. E diz que era pelo banco X, mas Cris, eu não tenho conta nesse banco, sequer eu pisei nesse banco na minha vida. Aí eu falo, calma Flavinha, nós vamos entrar com uma ação declaratória de inexistência de débito para provar que você não tem esse débito e pedir uma tutela para que o seu nome seja retirado do rol dos maus pagadores. Isso. A Flávia, ela é consumidora, sim, por equiparação. O banco falhou na prestação de serviço e um estelionatário, se valendo da identidade dela, do CPF dela, abriu uma conta corrente no nome dela. E aí eu trago como observação para vocês a súmula 479 do STJ, 479, que diz que uma abertura de conta corrente fraudulenta faz com que a instituição financeira responda independente da existência de culpa, ou seja, objetivamente. Ah, e se a instituição financeira falar que ela também não teve culpa, que foi um estelionatário? É um caso fortuito interno. Cris, o que é um caso fortuito interno? Caso fortuito interno é aquela causa conexa com a atividade desenvolvida.
o que difere do caso fortuito externo. Olha aqui, comparando, caso fortuito interno, caso fortuito externo. Caso fortuito interno não exclui a responsabilidade civil. Caso fortuito externo, por ser uma causa desconexa com a atividade desenvolvida, exclui a responsabilidade civil. Na súmula 479, eu posso ver um consumidor por equiparação, no nosso exemplo, a Flavinha Bahia, e a instituição financeira irá responder de forma objetiva. Então, eu tenho um consumidor padrão lá no caput, e eu tenho um consumidor por equiparação em 3 artigos. Segundo parágrafo único, 17 e o artigo 29. Segundo parágrafo único, 17 e o artigo 29. Muita atenção, porque do outro lado eu tenho o fornecedor. E quem é fornecedor, Cris? Está no artigo 3º. Toda pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. Cuidado! Esses entes despersonalizados são aquelas pessoas que atuam no mercado de consumo, mediante habitualidade, sem que tenha necessidade de ter um registro, de ter um CNPJ, de ter um estabelecimento. São aquelas pessoas que vendem produtos ou prestam serviços com habitualidade. Ok? Então são esses entes despersonalizados. Quantos de vocês conhecem pessoas que vendem produtos, prestam serviços sem ter um CNPJ, sem ter um registro, sem ter um estabelecimento comercial aberto? Eu conheço vários. De um lado eu tenho um consumidor, do outro lado eu tenho o fornecedor. São os elementos subjetivos da relação de consumo. Mas eu tenho os elementos objetivos da relação de consumo. E quais são esses elementos objetivos? Produto e serviço. Está lá no artigo 3º, parágrafo 1º, está lá no artigo 3º, parágrafo 2º. Produto é qualquer bem imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade prestada no mercado de consumo mediante uma remuneração. Para que haja serviço, ele tem que ser remunerado. Ou seja, o serviço puramente gratuito não será tido como relação de consumo. Agora, muito cuidado, doutores. Vocês que vão fazer a prova da OAB, tá chegando, o coração tá batendo forte. Muita atenção para o serviço que é aparentemente gratuito. É aquele serviço camuflado. É aquele caso, por exemplo, que você vai no estacionamento do mercado e o serviço ali do estacionamento é gratuito. Gratuito uma ova. Tá lá incluído no preço da carne, do queijo, do presunto, do ovo e etc. Do sabão em pó, do sabão líquido. É um serviço aparentemente gratuito. Quando é aparentemente gratuito, existe uma remuneração. Não direta, mas indireta. Mas remuneração teremos. Então, haverá relação de consumo. Muita atenção, dica boa, dica quente, os elementos da relação de consumo. Passamos para outro tema, a desconsideração da personalidade jurídica. Olha só, é um tema bomba, bomba. Olha só, é um tema mega bomba. E por que bomba? Pode cair em civil, pode cair em empresarial, pode cair em tributário, ambiental, trabalho, processo civil, pode cair em várias provas. A desconsideração da personalidade jurídica. Imagine que você é um guerreiro e você tem um escudo. É isso, a empresa tem um escudo, que é o princípio da autonomia subjetiva, em que há a diferença entre empresa e seus sócios. Mas no momento que essa empresa, ela descumpre uma função social, essa pessoa jurídica descumpre uma função social, ela lesa a sociedade, ela lesa terceiros com prática de uma fraude, por exemplo, a lei fala o seguinte: levante o escudo dessa empresa que irão aparecer os sócios. Essa é a desconsideração da personalidade jurídica. É a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. É a teoria do lifting the veil. Eu levanto o véu da empresa e, pum, penetro no patrimônio particular dos sócios. Ok? Cuidado. Três artigos devem ser analisados. O artigo 50 do Código Civil, 50 do Código Civil, que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que, de acordo com a legislação ambiental também, adotaram aí a teoria menor, o CDC, e a legislação ambiental, teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. E o artigo 133 e seguintes do CPC,
do atual CPC, porque o CPC de 73 não trabalhava com a desconsideração da personalidade jurídica, ok? O 133 seguinte trabalha com um incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Cuidado! Um tema que eu aposto. Pode cair em civil, pode cair em processo civil, pode cair em consumidor, que é o tema desconsideração da personalidade jurídica inversa ou as avessas. Anote, artigo 133, parágrafo 2º do CPC. 133, parágrafo 2º do CPC, ok? Pode ser que caia num tema de confusão patrimonial envolvendo divórcio, gente. Envolvendo divórcio, a desconsideração da personalidade jurídica inversa ou as avessas. Artigo 133, parágrafo 2º do CPC de 2015. Cuidado! Com o advento do CPC de 2015, não se admite mais a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Não mais. Tem que ter, deve haver requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público. Tem que ter, deve haver requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público. Muita atenção. O tema de desconsideração pode cair e explodir na sua prova em diversos temas. Temão, hein? Tá acompanhando? Tá frenético, cavalgando comigo, mas é isso. Você tem que pagar um preço para realizar esse sonho. Porra, você tem essa semana inteira de revisão gratuita com a gente. Se dedique, estude até você ficar com a bunda quadrada. Vai valer a pena. Vai valer a pena quando a carteirinha estiver na mão, você vai lembrar do que eu tô falando, e aí a sua vida vai iniciar linda, maravilhosa. Você só tem 2 caminhos na sua vida. Uma vida cheia de vitórias, frutífera, linda, cheia de desejos que você quer, ou uma vida medíocre, de reclamações, de uma série de coisas. Qual caminho você quer tomar na sua vida? Eu te pergunto isso. Qual o caminho? O caminho da vitória? Essa semana é só desejo bom, é só alegria, é só palavra positiva. Porque se você ficar, ó Deus, ó céus, ó vida, para com essa porra de síndrome de Gabriela e vamos partir pra cima. Vamos partir pra cima da FGV com tudo. Se dedique quantas horas você puder. Vai estudar de madrugada, vai estudar no ônibus, no trem, no trabalho, em qualquer lugar. Deu tempo, estuda. Deu tempo, estuda. Tudo bem? Vamos para uma próxima dica? A dica agora é a responsabilidade civil no CDC. Esse tema tá mais certo do que você no dia da prova. Olha só, responsabilidade civil no CDC tá mais certo do que você no dia da prova. São 2 os motivos. São 2 os motivos da responsabilidade civil no CDC. Olha aí na tela, o vício e o fato. Ó, 18, 19, 20, 23 e 26. E o fato? 12, 13, 14 e 27. Primeiro vamos aqui dar uma pancadaria, vai ser pancada, você tem que me acompanhar. Vamos aqui estudar de uma forma frenética agora esse tema? Vamos lá comigo. Vamos começar pelo vício. Ah, rapidinho. O que é vício? Vício é uma impropriedade ou uma inadequação que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. E o fato? O fato é o acidente de consumo, é o dano que recai sobre a pessoa do consumidor. Vamos aqui imaginar que isso aqui seja um celular, o exemplo que eu sempre dou. Olha, acabei de comprar esse celular, fui tirar ele da caixa e ligar. Não liga, eu estou diante de um vício. É uma impropriedade ou uma inadequação que recaiu sobre o próprio produto, sobre o próprio serviço, no caso, se houvesse um serviço. Agora vamos imaginar que eu tirei esse celular da caixa, fui ligar ele, BUM! Explodiu. Me causou cegueira, queimadura na minha face. Eu estou diante de um fato, de um acidente de consumo. Quais dicas eu quero te dar agora? Vamos centralizar aqui, vamos ficar focado, porque a gente vai para a tela agora, ó. Vício pode ser do produto, pela falta de qualidade e pela falta de quantidade. E pode ser do serviço. 18, 19, 20. O vício, ele pode ser aparente, de fácil constatação
e ele pode ser oculto. O que é um vício aparente? É aquele que se dá com mero olhar. O que é um vício de fácil constatação? É aquele que se dá com mero manusear. O que é um vício oculto? É aquele que só pode ser observado em um momento posterior. Artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Muita atenção. No vício, a responsabilidade civil, em regra, é solidária. Solidária, ok? Salvo nos artigos 18, parágrafo 5º e 19, parágrafo 2º. Em regra, quem responde são todos os fornecedores. Mas no artigo 18, parágrafo 5º, que fala do produto in natura, que é aquele que não sofre processo de industrialização, por exemplo, haverá um rompimento da solidariedade. Agora, no vício, a responsabilidade civil ela é sempre objetiva. No vício, ela é sempre objetiva, tendo em vista o risco da atividade. Então, tendo em vista o risco da atividade, a responsabilidade civil ela será sempre objetiva. E muita atenção, gente. Muita atenção para todos vocês. Nós temos aqui algo a ser destacado, algo a ser mencionado aqui no nosso estudo. Eu vou pedir uma ajuda, um auxílio da galera lá da nossa produção para que venha aqui rapidinho aqui no estúdio, tá? Lucas, dá um pulo aqui, por favor. É preciso que você esteja atento, é preciso que você esteja ligado que no vício eu tenho prazo decadencial para a propositura da ação. No vício, eu preciso estar ligado de um prazo decadencial para a propositura da ação. Então, atentem-se para o artigo 26. Luquinhas, preciso de você. Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Prazo para a propositura da ação. Artigo 26. 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, 90 dias para produtos ou serviços duráveis, tá? 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Luquinhas vai entrar aqui na tela, não se ligam, tá? Não se liguem. Pronto, vamos lá. Então, 30 ou 90 dias para a propositura da ação. Para o vício. Muito cuidado, gente, tá? E você tem que analisar o artigo 101, inciso 1º também. Então, combinar o artigo 26 com 101, inciso 1º. É uma dica fundamental. Cris, e o fato, que é o acidente de consumo? Pode ser o fato do produto, coloque aí artigo 12, 13 e 27, tá? 12, 13 e 27. Vamos colocar aí 12, 13 e 27. Então, atentem-se, tá? 12, 13 e 27, fato do produto, tá? Fato do produto. 12, 13 e 27. E o fato pode ser do serviço. 14 e 27. Beleza, olha só, 14 e 27. Gente, o fato do produto faz com que, tá, a responsabilidade civil seja objetiva. Objetiva. E quem responde? O fabricante, o produtor, o construtor e o importador. Mas olha só, e a figura do comerciante? Há um entendimento majoritário que o comerciante vai responder de forma subsidiária no fato do produto. Gente, é a única hipótese de responsabilidade civil subsidiária no CDC, no fato do produto para a figura do comerciante. Muita atenção para essa super dica. E, atenção, eu tenho um fato do produto, ou seja, um dano ocasionado pelo produto. Caso você queira propor uma ação, o prazo será de 5 anos prescricionais. São 5 anos prescricionais do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, olha lá, você viu comigo agora, enquanto o vício decai, o prazo é decadencial. No fato, o prazo é prescricional de 5 anos do conhecimento do dano e de sua autoria. Agora, muito cuidado, porque você tem causas que excluem a responsabilidade no artigo 12, parágrafo 3º. São as causas excludentes no fato do produto. É uma atenção que você tem que ter. No fato do serviço,
a regra é da responsabilidade civil objetiva. Só que aqui foi o único artigo que foi feita uma observação para o profissional liberal, doutores. Olha só, nenhum outro artigo fez uma observação para o profissional liberal. O único artigo que fez observação para o profissional liberal foi o artigo 14 no seu parágrafo 4º. Então, como é que o profissional liberal responde no CDC? Depende. Se for fato do serviço, a responsabilidade civil será subjetiva, ou seja, mediante a verificação de culpa. Mas se for fato do produto, vício do serviço, tecnicamente, a responsabilidade do profissional liberal será objetiva e não subjetiva, pois o único artigo que fez uma observação para o profissional liberal foi o artigo 14 no seu parágrafo 4º. Então, tecnicamente, ele só vai responder mediante a verificação de culpa diante de fato do serviço. E o prazo para a propositura da ação, Cris? Também 5 anos prescricionais do conhecimento do dano e de sua autoria. Dano e de sua autoria. Então, aí você acabou de ver comigo, de uma forma sistematizada, claro, a regra do vício do produto, vício do serviço, a regra do fato do produto, do fato do serviço. O vício, prazo decadencial, artigo 26, para propositura da ação. 26 combinado com 101, inciso 1º. E no fato, artigo 27, prazo prescricional, 5 anos do conhecimento do dano e de sua autoria. E aí, muita atenção, 27, fato do produto, fato do serviço, combinado com o artigo 101, que é o local para a propositura da ação. Temão para cair na sua prova, tá? Fiquem muito atentos. Bom, vamos partir para um próximo tema, que é o tema de banco de dados. E aqui, galera, eu quero que vocês fiquem atentos a algumas súmulas do STJ. 323, 359, 385, 404 e 548. Repito, todas do STJ. 323, 359, 385, 404 e 548. Você vai revisar essas súmulas hoje no final do nosso encontro, tá? Do nosso projeto Reta Final. Hoje quem finaliza é a professora Dupré, em ECA e Penal, e vocês vão ficar atentos aí a essas dicas. Bom, galera, então vamos seguir com mais um tema aqui na nossa tela, que é o tema de direitos básicos. Olha, o artigo 6º, ele nos apresenta um rol exemplificativo. Todos os artigos do CDC trabalham com rol exemplificativo, mas três incisos caem com maior frequência. O inciso 5º, o inciso 6º e o inciso 8º. Esses três incisos caem com maior frequência porque eles falam da modificação de cláusula diante de uma prestação desproporcional ou a revisão de cláusula diante de um fato superveniente que acarrete a onerosidade excessiva. O artigo 6º, inciso 6º, ele fala da prevenção e da reparação dos danos. Prevenção e a reparação dos danos. E olha só, que danos são esses? Vamos lembrar? Eu tenho dano material, em que eu divido ele em danos emergentes, ok? E lucros cessantes. Seguinte, e lucros cessantes. Quando eu falo de dano emergente, eu falo da perda no patrimônio já existente. Quando eu falo de lucros cessantes, eu falo de quê? Eu falo daquilo que você deixou de ganhar. O dano material, ele sempre tem que ser provado, gente. Já o dano moral, que é a violação de um dos direitos da personalidade, eu tenho algumas súmulas aqui para observar. Olha aí quantas súmulas eu estou trazendo para você aqui na nossa telinha, na nossa tela digital, ok? E todas do STJ. 37, 227, 370, 385, 387, 388, 402, 403, 595 do STJ. São súmulas super importantes. E aqui eu vou deixar um asterisco em algumas delas. Súmula 370, súmula 388,
súmula 403 e súmula 595. Por quê? Essas súmulas falam do dano moral in ré ipsa. Essas súmulas falam do dano moral em ré ipsa. Cris, what's por is that? O que é dano moral em ré ipsa? Dano moral em ré ipsa é o dano moral presumido. Então, por exemplo, a apresentação antecipada de um cheque pré-datado configura dano moral e é um dano presumido. A súmula 595, a pessoa que estuda no ensino superior, por exemplo, o cara fez direito, se formou, pegou o diploma e o diploma não tem reconhecimento pelo MEC. Diz a súmula 595, que é caso de dano moral em ré ipsa, que a instituição de ensino vai responder objetivamente pelo não reconhecimento do diploma. Então, dano moral em ré ipsa na veia, atenção para essas súmulas sobre dano moral. A súmula 387 é a que diz, por exemplo, que eu posso acumular um dano moral com um dano estético. Tudo bem? Com dano estético. Então, atentem-se para esses casos. E cuidado, que poderia vir uma questão de perda de uma chance, uma teoria francesa, la perte d'une chance. O caso mais comum e conhecido por nós é o recurso especial 788-459 Bahia, que é o julgamento do show do milhão. Perda de uma chance é a perda de uma chance séria e real. E a pessoa que perdeu uma chance séria ou real, ela tanto poderá demandar por um dano moral, assim como dano material. Bom, eu falei do inciso 8º, que fala da inversão do ônus da prova. E quando eu falo da inversão do ônus da prova, aqui no inciso 8º, eu tenho a inversão op iudices, que difere da inversão op legis, que está no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2º, 14, parágrafo 3º, inciso 1º, e no artigo 38. Qual a diferença entre o charme e o funk aí, gente? Seguinte, a inversão op iudices é aquela em que existe análise do critério subjetivo do julgador. A inversão op iudices é aquela que existe análise do critério subjetivo do julgador, ou seja, o juiz pode inverter o ônus da prova quando houver verossimilhança ou hipossuficiência. Verossimilhança, aquilo que aparenta ser verdadeiro, ou hipossuficiência, a impossibilidade de se fazer a prova do alegado. Já na inversão op lege ou op legis, não existe análise do critério subjetivo do julgador, ou seja, o juiz deve inverter o ônus da prova. Por exemplo, o artigo 38, ele fala que o ônus da veracidade da prova caberá a quem patrocina. O ônus da veracidade da prova caberá a quem patrocina. Então, uma dica fundamental sobre a inversão do ônus da prova. Gente, olha só, falamos de banco de dados, súmulas, falamos de desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade civil, direitos básicos, consumidor padrão, consumidor por equiparação. Nossa, quantas dicas! Tá faltando um minutinho para eu terminar nosso encontro e já passar o bastão para Flavinha Bahia. Olha, eu vou tá deixando no meu Instagram, olha aqui, anote aí, ó, Cristiano Sobral, os artigos mais comuns de direito civil e direito do consumidor. Entra lá e segue. E eu queria te convidar para assistir um negócio. O meu último vídeo no IGTV, você vai lá ver, tá? IGTV, tá lá bonitinho. Clica lá e assista o último vídeo. Hoje você tem que assistir esse último vídeo e guardar aquelas palavras como palavras que vão te potencializar essa semana. No @Cristiano Sobral, então, eu vou postar lá no meu Stories quais são os artigos que mais caem em direito civil e quais são os artigos que mais caem em direito do consumidor. Não deixe de me seguir lá, gente. E também não deixe de dar uma olhada nos meus vídeos no canal do YouTube, o Cristiano Sobral, só colocar lá no YouTube. Gente, olha só, segunda fase está chegando, aulas teóricas, práticas, simulados com correção individualizada, uma equipe linda de direito civil. Eu coordeno a segunda fase de direito civil. Do meu lado eu tenho Luciano, Roberto Figueiredo, Sabrina Dourado, André Mota, com muitas aulas teóricas e práticas, aulão de português jurídico, simulados com correção individualizada, com correção via vídeo, aula, material de apoio para todos os encontros, uma segunda fase linda, ímpar, que vai fazer você alcançar a sua aprovação.
Eu desejo uma excelente noite para todos vocês e lembrem que o que você está fazendo hoje, nessa noite, já ecoará no seu futuro. Trabalhe em cima dos seus sonhos. Só você pode modificar a sua vida. Blinde a sua mente, o seu corpo essa semana de pessoas que não trazem nenhum benefício para a sua vida. E olha, pensamentos positivos, porque a sua aprovação ela está mais próxima do que você imagina. Siga lá o @Cristiano Sobral. Beijo pra mulherada, abraço pra macharada, fiquem com Deus e até a segunda fase.